Você está ouvindo o Value Call, um podcast Minutos de Valor. Bom dia pessoal, Júnior Viana por aqui para mais uma chamada matinal, o nosso Value Call aí. No cenário externo, como a gente já vem falando, o clima negativo tem predominado aí, principalmente por conta das guerras comerciais aí que os Estados Unidos têm travando com diversas frentes, né? Agora com as duas principais, China e México, que começou aí na última sexta-feira que a gente veio trazendo para vocês. Isso acaba trazendo um temor de recessão global, né? Porque como a economia americana é a maior do mundo e ela faz comércio aí com a maioria dos países no mundo, então isso acaba trazendo uma certa preocupação, porque se a economia americana é afetada, por consequência os outros países, tanto desenvolvidos quanto os emergentes, também são afetados. E essas guerras comerciais têm agravado esse cenário de temor de uma possível recessão global. Nesse mês de junho, a gente tem a expectativa do G20, que é o encontro das 20 maiores potências aí do mundo, onde a gente possa ter alguma conversa entre China e Estados Unidos para tentar chegar em algum possível acordo aí para essa guerra comercial. Mas também não é nada garantido. O Trump nesse final de semana também tuitou a respeito dessas guerras aí, dessas ameaças contra o México, né, da imposição de tarifas de 5%, com possibilidades de aumentá-las aí ao longo do tempo, se não tiver alguma solução, alguma medida aí do governo mexicano em relação à imigração dos mexicanos para os Estados Unidos. E isso acabou também trazendo mais tensão ainda, já que o Trump jogou em cima do presidente do México a responsabilidade que, se ele quiser, ele resolve isso de forma muito simples, né? Por outro lado, as empresas americanas que já estão vindo para o México, que produziam na China e agora estão vindo para o México para reduzir aí, para se livrar das taxações da China, também mostram preocupações com essa taxação no México agora também, né? Dizendo que se chegar a 25%, como o Trump prometeu, a sua produção acaba ficando inviável, mesmo no México, mesmo estando mais perto, né? E por conta dessa taxação que vai encarecer e com isso vai ter que repassar aí para o consumidor final, né? E o Trump também sinalizou aí nesse final de semana uma taxação para a Índia também, né? Então abrindo várias frentes, isso acaba aumentando aí essa preocupação global, né? Como a gente já falou aqui, acaba tendo impacto no mundo todo. Então, o cenário em geral externo tem um clima muito negativo, com as bolsas aí operando em queda. No Brasil, por outro lado, a gente percebe que esse cenário externo não tem afetado tanto assim como a gente imaginava. Então, o clima aqui ele é relativamente positivo, em que pese esse cenário externo aí de forma negativa, né? E o que a gente tem para hoje aqui no Brasil? A gente tem a votação da MP 871, que é em relação às fraudes do INSS, que pode trazer aí uma economia de 10 bi por ano, né? Essa votação ela precisa ser passada hoje, porque a medida ela caduca hoje, né? Então, se não conseguirem aprovar essa MP, ela cai. Isso o governo não quer que aconteça, então eles estão correndo para que seja feito isso hoje. E a gente também teve o Boletim Focus hoje, que é um panorama aí, uma pesquisa do Banco Central, que traz aí como que estão as perspectivas para a nossa economia, tá? E para o PIB a gente teve novamente uma redução de perspectiva para 2019, caindo de 1,17 para 1,13 para o final de 19. O câmbio se manteve em 3,80 para o final de 19. O IPCA ele teve uma queda de 4,07 para 4,03. IPCA, lembrando, é a medida oficial da inflação. Isso não é muito positivo, porque se a gente tem uma perspectiva de queda de inflação, quer dizer que a atividade econômica não está reagindo, né? E a Selic se manteve em 6,5%. Então esse é o boletim, trouxe algumas pequenas alterações e continua refletindo aí a nossa baixa atividade econômica. As bolsas aqui elas operam em leve queda, né? Assim como o dólar. E a gente continua monitorando aqui. Um bom dia a todos para vocês.